Caris Caerene, graça e paz a vós outros, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu fui convidado hoje para compartilhar um pouco com vocês a minha história. Uma história que faz parte de uma série de livros que vocês receberam. Os escritos do meu amigo, do meu pai espiritual, Paulos. Escritos da prisão. Eu trouxe um pouco do meu diário hoje para compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez na minha vida. Para muitos de vocês, talvez eu seja um desconhecido, um João Ninguém. Meu nome, Onésimo. Aliás, meu nome poderia ter sido o nome de um dos livros nesses escritos das Escrituras. 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Onésimo. Só que nesse sentido, o meu patrão passou a perto de mim. Filemon, meu mestre, recebeu a honra do livro com seu próprio nome. Eu nasci na época da glória do Império Romano. Por um lado, foram tempos incríveis e únicos na história do mundo. Avanços incríveis na tecnologia, na comunicação, no transporte. Algo semelhante do que vocês têm experimentado nos últimos 100 anos. Tempos de prosperidade para muitos, mas por um lado, esses tempos maravilhosos para alguns significavam tempos difíceis para outros. Aqueles que não eram cidadãos romanos, inclusive para mim. Minha profissão qual é? Eu sou, ou melhor, eu era escravo. De fato, 1/3 do império da minha época era constituído de escravos. Nós éramos os verdadeiros PT da época. Pau para todo o trabalho. A economia do império dependia totalmente de nós. E muitos dos nossos senhores nos tratavam razoavelmente bem. Nós éramos administradores, professores, tutores, secretários executivos, babás. Mas nós não éramos livres. Eu nasci nessas condições. Meus pais eram escravos. Meus avós também. Todos nós servimos a uma das famílias mais tradicionais da nossa cidade de Colossos, a família de Filemon. O nome que me deram no meu nascimento, Onésimo, significa útil ou benéfico, uma previsão de como eu seria avaliado em todo o percurso da minha vida, pela minha utilidade, não pela minha identidade, pelo meu fazer, não pelo meu ser. Eu seria um utensílio na casa do mestre. Não é que Filemon, sua esposa Áfia, seu filho Arquipo, me tratassem mal. Pelo contrário, dentro dos padrões da época, Filemon era um homem justo, correto, mas também era esperto. Mas foi depois do seu grande encontro com o homem que também mudou todo o rumo da minha vida, chamado Paulos, que Filemon virou a ser um homem diferente, bondoso, compassivo. Foi numa viagem a negócios para Éfeso que os dois, Filemon e Paulo, se encontraram. O patrão voltou para casa daquele encontro um homem diferente, dizendo-se agora um seguidor de um tal de Messias, Christos, o ungido, chamado Jesus. Da minha parte, tudo não passava de uma bobagem, charlatanismo. Era incrível que meu patrão, normalmente um homem muito sábio, lúcido, fosse enganado desse jeito. Mas ele mudou. E mudou muito a partir daquele momento. E foi naquele momento que eu percebi que a minha chance tinha chegado. Por anos eu havia me irritado debaixo desse jugo de escravidão, dessa injustiça da escravidão. O ar fresco e intoxicante da liberdade me seduzia diariamente até não aguentar mais. Eu tinha que me libertar, custasse o que custasse. Finalmente o dia chegou. O patrão pediu que eu fizesse algumas compras, como de costume, no mercado central. Só que dessa vez, as compras seriam bem maiores, porque o patrão iria receber um grupo grande em casa naquele domingo. Um grupo dos chamados cristãos, pequenos cristos. Uma grande festa ágape, ou seja, uma festa de amor na nossa casa. Essa eclesia, como eles chamavam, ou igreja, faria um churrasco, essa festa na nossa casa, e Filemon me pediu para fazer todas as compras. Colocou o dinheiro em minhas mãos e eu parti para o mercado. Mas eu tenho que admitir, com muita vergonha, que eu fiz algo que ninguém na minha vida nunca tinha feito. Eu peguei aquele dinheiro, dei um tchauzinho para o mercado e não parei até chegar ao porto de Éfeso. De lá eu consegui passagem no navio rumo ao melhor lugar de todo o império, para um escravo fugitivo se esconder, Roma.
Roma, o centro da civilização, com centenas de milhares de pessoas, escravos e livres, e ninguém que me conhecesse. Ninguém que pudesse me identificar. Eu viveria o resto da minha vida no anonimato, finalmente livre. E não deu outra. Tudo funcionou como planejado. Fora um pouco de enjoo na viagem, eu esqueci de providenciar o Dramin. Foi uma aventura inesquecível. Desembarcamos em Puteoli, juntei-me a uma caravana a caminho da praça de Apio e de lá fui para Três Vendas, chegando finalmente na cidade dos Sete Morros, em Roma. Eu fiquei boquiaberto diante das construções maravilhosas, das ofertas exóticas do mercado, mas acima de tudo, vendo o povo. Nunca tinha visto tanta gente em toda a minha vida, de tantos lugares do mundo inteiro. Que confusão! Parecia a rua 25 de março, logo antes do 25 de dezembro. Era muita gente. E nada melhor para alguém como eu, que queria se esconder, desaparecer no anonimato e para sempre. Parecia que, como vocês diriam, iria tudo terminar em pizza. Justamente em Roma. Engano meu. Uns 3 dias depois, enquanto eu procurava emprego como chapa no Mercadão, quase trombei com uma pessoa que jamais esperava encontrar naquele lugar. O Tíquico. Um colega lá de Colossos, e se reunia justamente na nossa casa com aquele grupo de irmãos. Não sei quem ficou mais assustado, eu ou Tíquico. Mas ele se recompôs mais rápido que eu, segurou o meu braço, fitou-me e perguntou: Onésimo, o que você está fazendo aqui? Comecei a gaguejar uma resposta, mas antes de formular qualquer palavra, ele sussurrou: fique quieto, venha comigo. Não tive escolha, precisei acompanhá-lo para não arrumar confusão no Mercadão. Nós passamos rapidamente pelas avenidas estreitas da cidade até uma casa de esquina, onde entramos. Quando meus olhos se acostumavam à escuridão da sala, defrontei-me com um grupo esquisito de pessoas ao redor de um homem algemado que liderava uma reunião. Eu pensei que talvez fosse parte da máfia local, mas esses estavam cantando e parecia mais um encontro daqueles cristãos. Mas também havia soldados romanos no grupo. E alguns deles também estavam cantando. Pior ainda, eu vi no canto da sala um outro homem conhecido, Epáfras. Ele era um dos líderes daquela igrejinha de Colossos, mas também ele estava algemado. Eu percebi que eu havia saltado da frigideira para o fogo. Fiquei quieto um tempo, com Tíquico ao meu lado. Muitos cânticos. Depois o homem algemado levantou-se e começou a falar desse tal de Christos, Messias. Eu já tinha ouvido de uma audiência cativa, mas era a primeira vez que eu percebi um palestrante cativo. E como o homem falava, no início eu não prestei muita atenção, por estar mais atento para uma oportunidade de fugir do que ouvir. Mas eu confesso, eu nunca tinha escutado palavras como o homem acorrentado falava de amor, de graça, de perdão. Falava de vida eterna, da ressurreição dos mortos, da esperança e da fé. O homem algemado falava de vida com propósito, liberdade em Cristo Jesus, da igualdade de todos diante de um só Deus. Meu coração ardia aqui no peito. Era como se ele conhecesse toda a minha vida, toda a minha história, o peso de todo o mal que eu havia feito e tudo que eu desejava na vida. Perdão, graça, liberdade, amor, igualdade. Apertava o meu coração a ponto de eu não aguentar mais. Foi aí que o homem nos convidou a abraçar esse tal de Christos como nosso Salvador, libertador das nossas almas, que se fez pobre que nem eu, para que nós fôssemos feitos ricos nele, que sofreu no nosso lugar, morreu numa cruz romana para nos salvar e ressuscitou ao 3º dia para interceder por nós. Com o coração quebrantado, não resisti à oferta que ele fez. Caí de joelhos, arrependi-me de todo o meu pecado e lancei minha vida, meu destino eterno nas mãos desse Christos. Depois disso, Tíquico e Epáfras, meus conhecidos, me abraçaram. Um jovem ali presente chamado Timóteo fez a mesma coisa. Depois eu conheci alguns outros presentes, Lucas, Marcos, Aristarco e Demas. Todos meus novos irmãos em Cristo. Por fim, o homem que pregou, algemado, ele também me abraçou.
por um modo de dizer, descobri que o nome dele era Paulo, o mesmo homem que havia transformado a vida do meu patrão em Éfeso. Confesso que por um instante eu vacilei, por ser reconhecido como fugitivo por tantos amigos conhecidos do meu patrão. Pensei comigo mesmo, agora estou frio. Mas por alguma estranha razão, eu já não me importava mais com isso. Pela primeira vez em minha vida, eu estava realmente livre, perdoado. Epáfras, Tíquico e Paulo conversaram longamente sobre toda essa coincidência muito estranha. Me fizeram 1000 perguntas, contei-lhes tudo. Oramos juntos. Depois me convidaram para permanecer com eles na casa alugada, onde Paulo e Epáfras estavam detidos. E onde Paulo aguardava uma audiência perante o tribunal de César. Eu pensei comigo mesmo, que paradoxo. O prisioneiro de Cristo, que era realmente livre, me libertando a mim, que me achava livre, mas estava preso pelo pecado. Os dias se passaram. Aquela casa parecia uma estação de metrô do que uma residência alugada. As pessoas entravam e saíam, ouviam Paulo falar do que ele chamava as Sagradas Escrituras sobre Cristo. Alguns discutiam com ele, outros se derretiam em lágrimas, arrependidos que nem eu. Até os soldados, com troca de sentinela a cada 8 horas, gratos pela diversão e por se livrarem daquela vida monótona, eles se envolviam nas discussões também. Eu, por minha parte, absorvia tudo. Eu crescia na minha nova fé. Também trabalhei como nunca antes. Mas dessa vez não por obrigação, mas porque eu queria. Paulo, grande mestre, erudito doutor, me tratava como igual dele. Então eu trabalhei. Agora como livre, motivado pela graça. Eu arrumava a casa, preparava as refeições, fazia as compras do mercado. E essa vez eu devolvia o dinheiro. Eu e Paulo viramos grandes amigos. Ele se tornou um papai para mim. Eu senti dele um carinho, um amor, um perdão incondicional. Pela primeira vez na minha vida, senti-me cumprindo o significado do meu nome, Onésimo. Eu, de fato, era útil. O apóstolo, pois assim que ele se chamava, o enviado por Jesus. Ele era incansável. Mesmo tendo seus mais de 60 anos e cicatrizes em todo o seu corpo, marcas de muito sofrimento por Cristo, o homem não parava. Ora pregando, ora intercedendo por amigos conhecidos do mundo inteiro, ora escrevendo cartas para as eclesias espalhadas em Éfeso, Filipos e até mesmo na nossa cidade, Colossos. Cartas lindas sobre nossa posição em Cristo, sobre a vida digna, equilibrada, prática em Cristo. Para mim, aqueles dias poderiam ter continuado para sempre. Mas um dia, Paulo me chamou de lado e disse: Onésimo, não está certo você continuar aqui comigo. Diante de tudo que aconteceu entre você e seu patrão, Filemão, meu amigo, escrevi-lhe uma carta. Eu gostaria que você a levasse de volta para ele, na companhia de Tico. Eu sei que não será nada fácil e poderia até lhe custar a vida. Mas é o que Jesus, que eu sabia que ele tinha razão. Então concordei. Que diferença o Evangelho faz? Mesmo assim, eu termino as bases. Ele mesmo entregou em minhas mãos um decreto possível de morte. Também entregou em minhas mãos as despesas da viagem. Como ele confiava em mim agora. E nunca mais trairia tal confiança. No próximo dia nós partimos, refazendo todo o caminho daquela minha primeira viagem de emancipação. Só que agora eu era de fato realmente livre. Depois de várias semanas nós chegamos em Colossos. Você tinha que ver a expressão no rosto do patrão quando nós chegamos em casa. Ainda bem que levei uma pizza de Roma, um pouco passada depois da viagem, mas foi entregue a domicílio, né? Tico conversou com ele em particular e depois entreguei-lhe a carta. Ele começou a ler em voz alta. Eu não conseguia conter a minha emoção, a minha alegria, enquanto ele lia a carta para Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro
para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Quando terminou, todos nós estávamos chorando. Filemão me abraçou. Eu senti-me como o filho pródigo, recém-voltado para casa. E não acreditei que Paulo havia assumido a minha dívida para com Filemão. Que exemplo de Cristo tomando o nosso lugar na cruz. Que exemplo de perdão e desprendimento. Alguns dias depois, Filemão chamou uma reunião de todos nós da casa. Anunciou-nos que a partir daquele momento éramos pessoas livres. Oferecia-nos nossa emancipação incondicional. Só que para aqueles que os aceitavam, propunha novos termos de emprego. Poderíamos ficar com ele como funcionários enquanto nós queríamos. Quanto a mim, não demorou muito e Filemão me enviou de volta para Roma, para ser o atendente particular de Paulo, até que ele fosse libertado e pudesse chegar aqui em Colossos e ficar no pequeno apartamento que Filemão preparara. Eu pensei comigo mesmo, quanta mudança o Evangelho faz. Antes eu era escravo, agora livre, morto nos delitos e pecados, agora vivo em Cristo. Antes um ladrão, hoje um irmão. Antes inútil, agora útil. Uma vez culpado, agora perdoado. Uma vez réu, agora indo para o céu. E se eu fosse perdoado, como não perdoar a outros? Se a minha dívida fosse paga, como não perdoar a dívida de outros? E essa é a minha história. Quanta coincidência, quanto perdão, quanta graça, quanta diferença o Evangelho faz. Pode até dizer que tudo terminou com pizza em Roma, mas permita-me uma última palavra mais pessoal. Quanta diferença o Evangelho já fez na sua vida, na sua família? Você é um útil para o Senhor, um perdoado por Cristo. Então você estende esse mesmo perdão enorme que recebeu aos outros, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo, Deus também em Cristo nos perdoou. Será que existe algum Onésimo em sua vida? Alguém que te ofendeu, que roubou algo de você? Jesus, nosso mestre, contou uma história sobre o perdão de um servo que devia ao seu rei o equivalente de 46.000 anos de serviço, de trabalho, de dinheiro. E tudo foi perdoado. Só que ele saiu e agarrou-se num conservo que lhe devia o equivalente de 100 dias de trabalho e quis matar o cara. Será que eu e você somos assim? Será que entendemos tamanho perdão que recebemos em Cristo? E se for assim, como não perdoar os pais separados, um padrasto, um ex-namorado, um amigo traidor, aquele fofoqueiro,
alguém que te traiu, talvez uma pessoa aqui nessa sala, um pastor, perdoando-nos uns aos outros. O Evangelho realmente transforma o inútil em alguém útil para o reino de Deus. O Evangelho permite que perdoemos como nós fomos perdoados. O Evangelho faz toda a diferença. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém.